Se você é profissional da reabilitação, esse corte é para você. Dá uma olhadinha e vê o quanto que as pessoas acreditam em você, o quanto as pessoas confiam em você e no seu bom trabalho. Dá uma olhada, confere. Não se esquece, se inscreve no canal e compartilha. Porque como o cérebro é plástico, o que a gente está falando, o que a gente fala com os nossos alunos em sala de aula, eu espero que mude a cabeça deles. Mude. Porque eu explico para eles, quer ver uma coisa? Eu sou professor, por exemplo, da área de reabilitação, né? Neuroreabilitação, eu ensino neurologia, por exemplo, para o pessoal. Aí eu digo para eles, se um dia vocês quiserem entender um pouco do que as pessoas lá fora acreditam em vocês, você começa a ver quando o pessoal traz o William, às vezes os pais pegam as crianças, carregam no colo aqui, ó, criança que tem já 10, 15 quilos, que não consegue andar direito, que tem uma dificuldade motora, os caras carregam 500 metros, 1 quilômetro para levar para a faculdade, para os alunos atenderem no estágio. Então eu digo para ele, aí você vê lá o pai todo suado, a mãe toda suada, com dor nas costas, dor na coluna, e quando pega aquela criança e leva para o médico, para o fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, para o enfermeiro, seja lá para onde for, estou falando da saúde, mas quando ele leva, tu imagina o quanto que ele está depositando de confiança naquela pessoa, que é o que eu estou te dizendo, que muitas vezes está levando nas coxas. Entende? Que às vezes não sabe, poderia estar fazendo um trabalho de capacidade de 70%, está fazendo com capacidade de 20%, 30%. Isso é muito doloroso para quem tem um filho que precisa de ajuda, para quem tem um parente que precisa de ajuda. Tu tá entendendo? Sim, não. Porque a pessoa foi levando nas coxas. Ia para festa, ele fica 5 horas numa festa no final de semana, mas ele não passa 1 hora na semana estudando aquilo que ele escolheu. Quer dizer, complicado, cara, sabe? Eu acho que a gente tem que ter a mentalidade de sucesso, William, já pode começar cedo. Não precisa começar depois que o cara tem 30 anos de idade, entendeu? Mas eu vou te dizer, prof, na atualidade de hoje é cada vez mais difícil. A não ser que tu tenha uma boa bagagem dentro de casa. Eu acho que começa por aí também, né? Eu queria só deixar aqui uma boa noite para a Cláudia também, que está aqui com a gente de volta. E ela mandou aqui, o sucesso vem com o esforço contínuo. E aí ela deu o exemplo do Cristiano Ronaldo, que é um cara que, para nós aqui, é um exemplo de sucesso, porque através disso ele fez uma atividade múltiplas e múltiplas vezes, né, professor, até ter uma excelência que tem hoje. E teve uma vida sofrida, e não usou a vida sofrida que ele teve como desculpa, né? Tinha um pai que tinha algumas dificuldades e tal, né? Então, com tudo isso, com todas as dificuldades que tinha, não ficou culpando os outros, não ficou culpando o sistema de governo, não, ele foi fazer o trabalho dele. Ou seja, ele já tinha uma mentalidade de sucesso, tu entende a diferença? Quando começa cedo, você chega mais cedo à excelência. Sabe? Aí entra, sim, o que você falou, a questão familiar, isso é muito importante, porque os pais continuam achando que a escola, que a faculdade está resolvendo o problema da criança e do filho. Mas não é assim que funciona. A gente sabe que o córtex pré-frontal, para tomada de decisão, para avaliação de aspectos da moralidade, para organização, tudo isso depois dos 25 anos que começa a ficar bom. Então os pais não podem achar porque o filho está começando a faculdade que já virou homem, já virou mulher, já sabe o que quer. Não sabe. Precisa de orientação. E quando ele estiver se distanciando da mentalidade de sucesso que é o nosso assunto hoje, que venham os pais, que chame a atenção, que venha alguém com responsabilidade e ajude a fazer com que esse indivíduo ache o caminho. Porque a mentalidade do sucesso, William, ela não precisa ser descoberta depois de velho, depois de idoso. Não precisa. Pode ser. Quanto mais cedo, menos o mercado vai ter que selecionar, entendeu? E menos as pessoas vão ter que pagar por você não ter se dedicado como deveria ter se dedicado para ajudar alguém de verdade. Quem vai sofrer nessa era, né, professor, são as pessoas que têm menos condições, né, que daí depende, às vezes, de um profissional que não está bem qualificado, né, que realmente fez a faculdade por fazer só. E eu vejo também, professor, assim, eu como exemplo, né, na minha época, demorou, assim, para amadurecer em vários aspectos, porque o ambiente, às vezes, dentro de casa não era tão estimulado, era criada uma ditadura, vamos dizer assim, você é obrigado a fazer tal, você é obrigado a fazer aquilo, mas não dizia o porquê de fazer aquilo, sabe? Então, poxa, eu fui sair da casa da mãe, sei lá, com 26 anos, eu acho. E aí fui explorar o mundão afora, vamos dizer assim. Foi isso que fez eu abrir minha cabeça.
eu conhecer outras culturas, voltar, e também a questão do Eureka também me ajudou bastante. E aí hoje, até conversei com o professor essas semanas, que eu estou pensando em estudar, né, algo mais específico, porque a gente acaba se encontrando no caminho, sabe? E vendo que, através aqui das informações que a gente passa de neurociências, a gente pode mudar a vida de uma pessoa, às vezes com uma palavra só. E aí isso me dá prazer, entendeu? Isso me traz uma satisfação de eu poder ajudar alguém ali em um problema. Então, tipo assim, demorou quantos anos, né, professor? Hoje eu tenho 32. Então, não, mas olha só, você tem 32, William, mas como você falou, você ainda não teve essa característica de impactar na vida de outra pessoa, como eu estou falando agora. Você, por exemplo, ainda não construiu um prédio e ele caiu. Você até agora não atendeu alguém e mandou embora dizendo pro cara que o cara está com dengue e o cara está tendo um acidente vascular cerebral. Entendeu? Você não está atendendo uma criança que poderia estar, por exemplo, ganhando uma função, por exemplo, motora, voltando a andar e está lá há 6 meses deixando ela ficar naquela condição. Você não está fazendo isso ainda. O que eu quero, quando eu me refiro a isso, quando eu falo de um profissional, né, que a nossa mentalidade é para o profissional, não é isso? Então, essa mentalidade é para o profissional, aquele que já está ali na lida, já está correndo atrás. Então, o que ele pode fazer para melhorar? Essa é a questão. Então, essas pessoas, muitas vezes, já têm, digamos assim, a faca e o queijo na mão, mas a mentalidade faz com que ele tenha um rendimento muito abaixo da capacidade cognitiva que ele tem. Então, esse cara tem um cérebro maravilhoso dentro da cabeça dele, uma capacidade cognitiva maravilhosa, um cérebro fantástico evolutivamente, só que ele ainda utiliza isso de uma forma a qual não consegue ajudar as pessoas, não consegue fazer aquilo em alto nível, em alto rendimento, entendeu o que eu quero dizer? Não, entendi, professor. Não, faz todo sentido. É aquele profissional que está se formando, não tem ainda, está no meio do caminho, mas não está levando a sério, vamos dizer assim, né? Isso, não, eu entendo 100%, mas eu vejo que grande parte disso que está acontecendo hoje, professor, é a influência dentro do ambiente de casa mesmo, sabe? Porque é a casa. Então, se a gente não trata as nossas crianças, né, os nossos filhos, de uma maneira que faça ele crescer cognitivamente, claro que isso também é um desafio para os pais, porque também não conhecem. Aí que está essa questão, né, professor? Eu falei para ti, eu comecei a conhecer neurociência através do professor, a entender como funciona essa questão do comportamento. Então, poxa, é difícil para as pessoas receberem essa mensagem, né, e verem que essas pequenas mudanças que fazem dentro do ambiente de casa influenciam diretamente no filho, né? Acho que eu vi, até mandei para o professor uma imagenzinha lá de uma criança que vai num consultório, levando junto com a mãe, e uma outra doutora dá um brinquedo para ela. Ela vai ali, brinca, super feliz, e aí chega uma outra mulher, entra no escritório e dá um berro, viu? Aí dá um berro, a criança já fica em ambiente de alerta e ela já não consegue mais brincar. Agora tu pensa aí, dentro de casa, todo dia, aquele berro, aquela briga. Eu tenho algumas lembranças entre o pai e a mãe brigando, assim, de jogar copo na parede. Então, tipo assim, quanto que aquilo me afetou, né? Jogando aqui pro professor, o professor que trabalha mais com a mente, mas... não tenha dúvida, William, sempre traz um prejuízo. É claro que, vamos dizer, de vez em quando um pai ou a mãe fechar o pau, às vezes pode acontecer. Agora, é claro que se isso tiver uma conotação, né, uma frequência muito grande, isso aí, William, você sabia que pode até atrofiar o cérebro da criança, tá? Fazendo assim... atrofia. Então, diminui... Quando a gente fala de diminuir o cérebro da criança, diminui como um todo. Existe uma atrofia. Então, o cérebro deveria ter um tamanho, o cérebro pode ficar menor, tá? Isso significa que ela vai ter maior prejuízo cognitivo, em todos os sentidos. Prejuízo para manter o foco, atenção, concentração, memória, raciocínio, lógico. Tudo isso vai ficar reduzido, tá? Então, é óbvio que se você tiver um ambiente em casa mais propício, isso é importante. Agora, a mentalidade do sucesso, quando eu estou falando muito do ambiente universitário, eu só queria fechar o raciocínio aqui, William, se você me permitir. A gente fala da família, isso é verdadeiro. A gente fala do indivíduo, isso é verdadeiro, que ele também tem que pensar na própria mentalidade, né, na sua própria postura do profissional que ele quer ser, se ele quer ser um profissional de sucesso. Mas a gente não pode esquecer também vamos dizer assim, da parcela de culpa que algumas instituições, sabe, de ensino também podem ter.
Porque esse negócio, quando eu falei que o mercado seleciona, eu estou falando exatamente disso. No Brasil, o nível superior, né, as universidades, elas viraram também, principalmente no caso, eu quero dizer aqui as particulares, algumas, né, tem essa mentalidade de fazer dinheiro. Porque a particular precisa de dinheiro. Eu não sou contra isso e precisa mesmo, até precisamos como professores, precisamos também de mercado de trabalho. Mas fazer isso deveria também se pensar na questão da responsabilidade. Ou seja, já que eu trabalho com educação e eu vivo de educação e eu tenho a responsabilidade de criar equipes que vão dar educação de alto nível, eu preciso aqui fazer um alerta. Existem instituições, William, que infelizmente tem essa mentalidade de que o mercado vai selecionar. Então, pessoas com um nível muito mais baixo do que deveriam em relação, por exemplo, a um determinado conhecimento, continuam seguindo à frente. Exatamente por essa questão dessa, vamos dizer assim, essa forma um pouco mais irresponsável na forma de pensar na formação profissional. Eu digo isso porque eu também já tive, eu estou aqui há muito tempo, já passei por situações em que os alunos falam assim: pô, professor, eu vim lá daquela instituição, você não tem noção do que eles fazem lá. Os caras fazem isso, e, assim, atitudes completamente irresponsáveis, um nível muito abaixo de conteúdo que deveria ser administrado, um nível de cobrança muito baixo em relação àquilo que deveria ser cobrado, porque existem formações, William, que precisa ter uma certa nível de cobrança, até para ensinar o indivíduo que tem responsabilidade por trás daquilo. Então, algumas instituições no Brasil, posso dizer como um todo, têm falhado muito nessa questão de criar nas pessoas que estão formando, né, esse início dessa mentalidade de sucesso, sabe? A gente tem que olhar assim, olha para o aluno, mas o aluno muitas vezes ele chega num ambiente acreditando que ele vai estar naquele ambiente e tudo aquilo que ele precisa conhecer vai ser o suficiente. Mas como ele é um aluno, ele não sabe exatamente o que é. Por isso que ele vai passar pela mão dos professores. Então, se a condução da instituição, né, em relação aos professores, for uma condução irresponsável, também passa a formar indivíduos de forma irresponsável e, portanto, sem a capacidade técnica necessária para atuar no mercado de trabalho. E já começando por uma mentalidade de sucesso que não foi trabalhada como deveria.